Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. O apóstolo Paulo aprendeu uma coisa na sua vida cristã, que todos nós precisamos também aprender. E o que Paulo aprendeu, pastor? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10. Está escrito assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Pastor, como assim? Paulo está maluco? Paulo está louco? Onde que este homem pode dizer que sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias? Porque a lógica me diz que eu tenho que sentir prazer em tudo aquilo que é bom, e não nestes termos que Paulo ele usa aqui. Quer dizer, se Paulo tivesse dito: eu sinto prazer, não é? Na força, na justiça, na fartura, na felicidade, aí a pessoa diz: tudo bem aí. Mas Paulo está dizendo: eu sinto prazer nas minhas angústias, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. E aqui vem o segredo, essa é a lição que ele aprendeu e você precisa aprender. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Olha o que Paulo está dizendo: porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Como explicar isso, pastor? Você já deve ter passado por isso. Aquela situação, aquela notícia, aquele momento que vem, que você não espera, aquela notícia, não espera, aquela situação, e aí você recebe aquela informação, que você até se encosta para não cair. Você já não passou por isso? Ou se não, até aquela informação que você fala assim: eu preciso sentar, e aí você fala: meu Deus, e agora? Você pega e fala: meu Deus, e agora? Acabou, não tem mais jeito, e essa situação, e agora? E aí você olha e fala: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí, do nada, não uma coisa que vem de você, do nada, dessa fraqueza, vem uma força. Vem uma força que não tem como explicar de onde ela vem, não tem como eu te falar: ela vem daqui, ela vem dali, mas é uma força que vem naquela fraqueza, quer dizer, diante daquela má notícia, diante daquela situação negativa, diante daquele prejuízo, diante daquela informação inesperada, que te baqueou, que fez você até se sentar e pôr a mão na testa e dizer: meu Deus, e agora? Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? E aí, diante daquilo, do nada, vem uma força da fraqueza, vem uma força, você respira e vai em frente. Só Deus é que pode fazer isso na tua vida, tirar força da fraqueza. Só Deus que faz isso.
Só Deus que pode fazer isso. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou. Porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu me torno forte. Ou melhor, Deus arranca forças na minha fraqueza. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Pode se sentar, mas presta atenção no que a palavra de Deus tem a dizer ao teu coração. Por muitos estudiosos e teólogos, Paulo é visto como o 13º apóstolo. Porque assim como os outros 12 foram convocados pessoalmente por Jesus quando ele aqui esteve nesta terra, o apóstolo Paulo, que até então era um perseguidor da igreja, conhecido como Saulo, ele indo em direção a Damasco para prender alguns cristãos, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele estava no cavalo, indo com a comitiva em direção a Damasco, quando então Jesus aparece para Saulo, no meio de uma luz muito forte, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era tão claro a luz que estava ao redor de Jesus, que o cavalo empinou para trás, Saulo caiu no chão, e ele, colocando a mão sobre o rosto, ele disse: quem é, Senhor? E aí do meio daquela luz, a voz lhe disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando aquela luz desapareceu, Saulo se viu cego, ele se viu sem visão. A luz foi tão forte que aparentemente havia lhe cegado, e ele permaneceu numa casa cego, sem comer, sem beber nada, até que Deus mandou um servo de Jesus chamado Ananias ir até ele e dizer: o Senhor me mandou te trazer visão. E ali Saulo foi curado, escamas caíram dos seus olhos, e ele, que era um dos principais perseguidores da igreja, se tornou em um dos principais apoiadores da igreja de Cristo e do Evangelho. E Paulo, assim conhecido, depois da sua conversão, ele teve uma visão bem distinta dos demais apóstolos com relação ao Evangelho. Eu vou te explicar por quê. Porque os outros apóstolos, como por exemplo Pedro, Tiago, João, em exemplo, eles eram pescadores. O trabalho deles era a pescaria. Certo que Jesus lhes disse: lhes farei pescadores de almas, de homens. Só que Saulo, ao contrário, ele tinha metade de sangue romana, porque ele era italiano por uma parte da família, romano por uma parte da família, e judeu pela outra parte. Possivelmente pelo lado materno judeu, pelo lado paterno romano. E ele teve uma criação judaica, e ele foi criado aos pés de um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento, chamado Gamaliel. Gamaliel era um homem culto,
Era um homem conhecedor da Torá, da Taná, da lei oral, da lei escrita. E Saulo, ele cresceu aprendendo os ritos, os costumes, os hábitos, a escritura da Torá, da Taná. E ele cresceu aprendendo tudo isso. E quando ele recebe a revelação de Cristo, ele começa a ter revelações profundas, ele começa a ter revelações fantásticas acerca das Escrituras. Tanto que nós vemos muitas analogias das cartas paulinas, das cartas de Paulo, acerca de hábitos, de costumes, de pensamentos, de ensinamentos que eram transmitidas pelos rabinos, e ele falando acerca de Jesus, ele levando para a visão de Cristo. E ele mesmo diz que Deus deu para ele visões grandiosas. Veja aqui comigo no versículo de número 7, ele chega a citar que ele teve revelações excelentes, versículo 7, e para que me não exaltasse pela excelência das revelações. Quer dizer, ele está dizendo: eu recebi excelentes revelações da parte de Deus. Deus me deu revelações excelentes, revelações que a nenhum outro dos apóstolos Deus deu, a não ser a João, que recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Pátimos. Mas comparado aos outros apóstolos, nenhum deles recebeu revelações tão profundas e excelentes das Escrituras como Paulo. E isso talvez fez com que ele em certo momento se exaltasse. Por isso que ele chega até em uma certa hora a falar que o excesso do conhecimento incha a pessoa. Você já viu pessoas inchadas pelo conhecimento? Eu já vi. Eu já vi professores, eu já vi teólogos, eu já vi até pastores inchados pelo conhecimento. E Paulo disse isso, que o conhecimento incha, mas a fé vivifica. Ele mesmo dizia essa explicação. Ele mesmo disse isso. E aqui mesmo no capítulo 12, ele fala que ele se autogloriou. Olha o versículo 11, olha ele dizendo aqui, no versículo 11: e eu fui nécio em gloriar-me. Ou seja, eu fui uma pessoa louca em gloriar a mim mesmo, em me auto-exaltar pela excelência das revelações que eu recebi. Quer dizer, ele se auto-exaltou, ele se autogloriou, achando que não havia apóstolos ou discípulos que receberam revelações mais excelentes do que ele. E em contrapartida, o que vai acontecer? Deus vai permitir um espinho na carne de Paulo. Ele entende que esse espinho na carne é para que ele não se glorie, para que ele não se gloriasse. Tanto que nós lemos no versículo 7: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Eu já vi muita coisa de gente especulando, pensando qual seria o espinho na carne que Paulo ele recebeu. Tem pastores que falam que ele recebeu um espinho mesmo na carne, que Deus colocou um espinho na sua carne. Outros dizem que foi uma enfermidade que Deus permitiu que Paulo tivesse. Mas numa simples interpretação de texto, respeitando vírgulas e ponte-vírgulas, nós entendemos qual é o espinho da carne de Paulo. Vamos ler o versículo 7 de novo, respeitando vírgula, respeitando ponto e vírgula, para a gente entender o espinho na carne de Paulo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber,
Ó, Paulo está dizendo, a saber, eu vou dizer para vocês qual foi meu espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Olha ele dizendo qual é o espinho na carne que ele recebeu. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu não sei se ele estava discutindo o evangelho com alguém, ou se ele estava dialogando sobre o evangelho com alguém, e talvez ele foi arrogante diante da pessoa, ele se gloriou a si mesmo diante da pessoa, e ele não percebeu que aquela pessoa era uma enviada de Satanás, era um mensageiro de Satanás. E o que esse mensageiro fez? Ele começou a bater em Paulo. Ele começou a agredir a Paulo, ele começou a esbofeteá-lo. E Paulo começou a apanhar daquele homem, e ele tentou se desvencilhar daquele homem, e ele disse: Senhor, me livra deste homem que está me batendo. Mas o homem partiu para cima dele de novo, e continuou batendo nele. Ele tentou se desvencilhar mais uma vez, e ele disse: Senhor, Senhor, me livra deste homem que está me agredindo. E pela segunda vez o homem partiu para cima, e continuou batendo em Paulo. E Paulo, pela terceira vez, ele se desvencilha do homem, e o homem continua agredindo ele com murros, e ele diz: Senhor, livra-me deste mensageiro de Satanás. Mas quando pela terceira vez Paulo ele diz isso, a voz do Espírito Santo vem até ele e diz para ele o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Preste atenção nisso. Aqui está a lição que Paulo está aprendendo. Não só a lição para deixar o orgulho de lado, mas ele está aprendendo uma lição que todos nós temos que aprender. Às vezes estamos apanhando de todos os lados. A gente apanha no trabalho, apanha em casa, apanha em todos os lugares, apanha de pessoas próximas, de pessoas distantes, e a gente clama: Senhor, me livra dessa situação, me livra dessa luta, me livra dessa perseguição, me livra deste sofrimento. E parece que Deus não está nem aí com o nosso sofrimento. A gente está ali apanhando da vida, a gente está ali sofrendo traição, perseguição, calúnia, difamação, e parece que Deus não desvencilha aquele problema da gente. Mas escute o que Deus está fazendo. Deus, ele tem um jeito próprio de trabalhar, e ele disse a Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Em outras palavras, todas essas lutas fazem parte do processo para moldar você, para preparar você, para instruir você e capacitar você para alcançar as bênçãos que Deus está preparando para você. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fala a verdade. Alguém gosta de ser traído? Hã? Alguém gosta de ser passado para trás? Alguém gosta de ser rejeitado? Hã? Mas tudo isso gera um aperfeiçoamento do poder de Deus na tua vida. Gera um aperfeiçoamento do poder de Deus. Pastor, como que funciona isso? Como que pode a minha fraqueza, a minha luta, a minha perseguição, ela produzir um aperfeiçoamento da força e do poder de Deus na minha vida? Paulo diz assim, no versículo de número 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz assim: e de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Em outras palavras, eu não vou me deixar abalar pelas minhas lutas e adversidades. Eu não vou me deixar abalar. Eu vou glorificar a Deus na minha fraqueza. Eu vou glorificar a Deus quando eu for traído, injustiçado, desprezado. Eu vou glorificar a Deus e eu vou dar espaço para que o poder de Deus trabalhe na minha vida. Você está compreendendo o que você precisa começar a fazer? Ao invés de você olhar para suas lutas e aflições e começar a dizer, estou perdido, não tem mais jeito, você tem que começar a olhar e dizer assim: Senhor, eu dou lugar para que o Senhor opere com o teu poder na minha vida. Eu dou lugar para que o Senhor opere, porque eu confio que da minha fraqueza o Senhor vai extrair força. Porque eu confio da minha fraqueza, o Senhor vai extrair alguma força, algum ensinamento de tudo isso. É igual quando uma pessoa, ela passa por uma situação, por exemplo, a pessoa, ela nunca foi desprezada na vida. E aí de repente ela passa por uma situação de desprezo. A primeira vez que ela sofre desprezo, meu Deus do céu, parece que o mundo acabou, né? A pessoa fica em depressão, fica deprimida. Ai, porque aquela pessoa não me quis. Ai, meu Deus do céu. Ai, acabou tudo, está tudo acabado. Ai, e a pessoa acha que é tudo fim. Só que aí depois, ela se levanta porque Deus extrai força da fraqueza. Aí ela se levanta, supera. E aí quando acontece de novo rejeição, ela não vai sofrer mais como a primeira vez. Porque alguma coisa se aperfeiçoou dentro dela. Alguma coisa foi aperfeiçoada dentro dela. Não é mais fácil lidar com um problema que você já conhece do que lidar com um problema que é desconhecido? É desse jeito. É desse jeito que a coisa funciona. Até para tentar explicar um pouquinho melhor para você. Carta aos Romanos capítulo 5. Carta aos Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Carta aos Romanos capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo escreve assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que há momentos que a decepção é tão grande, que se não fosse a nossa esperança na glória futura, na glória vindoura, a gente desistia. Porque o que às vezes, diante de certas aflições que eu enfrento, não me deixa desistir? A esperança de um dia alcançar a minha salvação. Poxa, mas se eu desistir disso, eu estou desistindo da minha salvação também. Puxa, se eu sair da igreja porque eu estou chateado, porque eu estou triste, porque eu fiquei abalado com algo que me disseram, que me fizeram, ou uma situação que eu estou vivendo, eu ponho em risco a minha salvação. É o que Paulo está dizendo aqui. Então a gente alcança a esperança pela glória vindoura, pela glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha o que Paulo está dizendo, que a tribulação, ela produz a paciência. Por isso que a pessoa, quando ela passa por uma tribulação e é novidade, ela fica ansiosa, angustiada. Mas quando passa a novidade, ela começa a ter paciência diante da tribulação. Ela começa a ter paciência, e sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência produz a experiência. Você vê como é interessante, né? Você que é mãe, você que é pai, você vê teu filho passando pelas mesmas ansiedades que um dia você teve, na vida sentimental, na vida emocional.
na vida financeira, e aí ele está lá desesperado, ai mãe, ai pai, ai o que será da minha vida? E você olha para ele e fala assim: calma meu filho, calma. Por quê? Porque a tribulação gera paciência, a paciência gera experiência. A experiência te mostra que não é o fim da vida não. Calma meu filho, não é o fim da linha não. Calma. Aí você até fala assim: eu já passei por isso, eu sei que você está sentindo. Não é assim que a gente fala? Eu sei, já fui criança, já passei, sei como que é. Mas por que você está tão calmo diante dele, tão ansioso? Porque a tua tribulação gerou paciência, a paciência gerou experiência. A paciência gerou experiência, e a experiência, ela gera a esperança, e a esperança não traz confusão. Eu vou falar uma coisa agora, isso aqui é para quem crê. Porque Deus, Ele quer trazer na tua vida um estado de serenidade tão grande. Só que o processo está aqui discriminado, qual é? Tribulação gera a paciência gera a experiência gera a esperança gera a confiança, e não traz confusão. Você percebeu que é um estado de espírito, um estado em que nada te abala? Eu quero que você acredite nisso. Deus vai trazer na tua vida uma paz de espírito tão grande que não vai ter o que te falem, ou o que te façam, ou o que tentem contra você, que vai romper esta paz de espírito, porque você vai ter uma paciência, uma esperança tão grande em Deus, que não terá confusão sobre você, mas só a paz que vem do alto, a paz que vem de Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. É como eu disse, isso é para quem crê. E a paciência gera experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão, ou seja, você não vai ficar mais, ai meu Deus, e agora? O que, que vai ser de mim? Não vai ter mais isso não. Pelo contrário, você vai estar sereno e tranquilo, serena e tranquila diante das lutas e das aflições. Mas lembra disso, que é na tua fraqueza que Deus te fortalece. Eu fico preocupado quando chega a gente para mim e fala assim: pastor, estou super bem, estou ótimo, estou bem, estou cheio de fé. Fico até com medo. Não dá até um mês, a pessoa já está fora da igreja. Porque agora aquela pessoa, quando chega: pastor, ora por mim que eu estou me sentindo fraco, pastor, eu preciso ser fortalecido, pastor, eu quero ser um cristão melhor, pastor, ora por mim. Quando chega a pessoa assim, opa, Deus está trabalhando na fraqueza dela. Deus está trabalhando na fraqueza dela. Deus está buscando força onde ela está se sentindo fraca. Agora a pessoa chega: não, pastor, estou bem, não preciso de oração, eu estou valente igual Davi, estou valente, estou forte. Não dá um mês, ó, cadê o fulano que estava tão forte? Ih, pastor, voltou para o mundo, saiu da igreja. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e não na força. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e não na força do homem. Porque é da fraqueza que Deus extrai a força. Como isso funciona, só Deus sabe. Mas é assim que Ele faz. E lembra de uma coisa: todas as tuas aflições fazem parte do processo. Fazem parte. Pensa qual é a conquista que você quer receber de Deus na tua vida. Ela é pequena ou ela é grande? Oh, pastor, a minha conquista é tão grande quanto um morrinho de terra. Quanto menor é a conquista, menor também são os percalços do caminho. Só que quanto maior é
O objetivo, pastor, meu objetivo é tão grande quanto uma montanha. Quanto maior é o objetivo a ser alcançado, maiores também serão os percalços pelo caminho. Maior também serão as lutas, as aflições, mas todas elas fazem parte do processo. Fazem parte do processo de conquista. Fazem parte do processo da vitória e da bênção. Fique de pé no seu lugar, por favor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. E por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida através disso. A angústia não é o meu fim, não. A angústia é um processo de aperfeiçoamento da minha fé. A perseguição não é meu fim, não. É parte do processo de aperfeiçoamento da minha fé. Eu tenho que começar a enxergar como Paulo. Paulo aprendeu a lição. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Ai, pastor, eu tenho orado a Deus para me dar paciência. Sabe como que é que Deus vai te dar paciência? Colocando um monte de gente perturbada no teu caminho mesmo. É verdade. Você pede, Deus, eu quero ser uma pessoa paciente. Ele vai encher de gente perturbada no teu caminho. Vai mesmo, porque só assim que você vai desenvolver paciência. Só assim. Deus, eu quero ser uma pessoa legal. Se prepare, vai para um monte de gente chata no teu caminho. É verdade. Eu quero aprender a ser uma pessoa legal. Ele vai encher teu caminho de gente chata, porque ele tem que ensinar você a ser legal. E como melhor ser legal com quem é chato? A gente tem que entender que tudo com Deus é prático. Ele tem um jeito próprio de agir. Ele tem um jeito próprio de tratar seus filhos. E nós temos que aprender o jeito que Deus age. O meu povo perece porque não conhece nem o poder de Deus e nem Deus. Quer dizer, a pessoa não sabe como que Deus trabalha, não sabe como Deus age, e fica sofrendo. Você tem que aprender que as tribulações elas vêm, as lutas elas vêm, as perseguições elas vêm, as dificuldades elas vêm, mas não é o teu fim. É uma forma de lapidar você, para que você esteja habilitado para conquistas maiores no futuro. Para conquistas maiores. A questão é essa. Você sabe que para cada esporte há um treinamento diferente, né? Os esportistas sabem disso. Por exemplo, se uma pessoa ela corre 50 metros, não é? É uma corrida de 50 ou 100 metros, o treinamento dele é um. Agora, se for uma corrida de 5 quilômetros, o treinamento é outro. Você vê, por exemplo, aqueles corredores de 100 jardas, 50 jardas, o cara tudo fortão, com aquelas pernonas, né? Aí pega um corredor de rua que corre 4, 5 quilômetros, tudo franzino, magrinho, porque o treino é diferente. O treino é diferente, o ritmo é diferente. Então para cada conquista há um processo diferente. Para cada milagre que queremos viver há um processo. E a gente tem que aprender a dar lugar para o poder de Deus trabalhar. Pelo que Paulo disse, pelo que permitirei que o poder de Deus trabalhe na minha vida, porque eu creio que Ele vai aperfeiçoar o seu poder na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, é aí que Deus me faz ser forte. Agora, não tem como você vencer as aflições e as lutas sem Jesus. Sabe por quê?
porque Ele é o único que consegue manter você estável diante das aflições e dificuldades. Lembra os discípulos no meio do mar, o barco açoitado pelas ondas, o vento forte, uivando, e como que Jesus estava no meio da tempestade? Dormindo. Olha como Ele é a paz no meio da tempestade. Olha como Ele é a tranquilidade no meio do temporal. Só com Jesus que você consegue se manter estável diante da tribulação. Aí você vê um monte de gente querendo vencer tribulação sem Jesus, querendo vencer lutas sem Jesus, querendo vencer as dificuldades sem Jesus. Aí cai em depressão, cai em angústia, cai em tristeza, acha que é o fim. Porque só Jesus que consegue manter você focado no momento da tribulação. Só Jesus. Só Jesus que consegue. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue a tua vida a Ele. Se você se afastou, se desviou, se reconcilia com Ele hoje. Você que nesta noite quer entregar a tua vida a Cristo, ou você que quer se reconciliar com Jesus hoje: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Levanta a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua vida. Vem cá, isso. Vem cá. Eu não sei qual é a aflição que você está atravessando, mas eu sei que Jesus, Ele quer dar um jeito a esta aflição. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Agora, se você já está na igreja, mas você está sofrendo tribulações, pastor, vou ser sincero, eu estou sofrendo lutas, eu estou sofrendo tribulações, eu estou sofrendo perseguições. Você está na igreja, mas você tem sido, como Paulo disse, atribulado, perseguido, tem sofrido perseguições. O apóstolo Paulo, ele disse assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Talvez você veio hoje aqui atribulado por uma situação, perplexo por algo que aconteceu ou está acontecendo, até atribulado, até fora de si, devido à notícia que você recebeu, se sentindo perseguido e até abatido. Mas não é porque você está sendo atribulado que você vai ficar angustiado. Não é porque você está perplexo que você vai desanimar. Não é porque você está se sentindo perseguido que você esteja desamparado. E nem porque você está abatido que você está vencido. Eu quero orar por você, porque Deus vai aperfeiçoar o poder dele nessa situação. Ele vai manifestar o poder dele nessa situação que você está enfrentando. Vem aqui diante do altar, vamos orar a Deus. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Se você puder, dobre o teu joelho. Você que está entregando a sua vida a Cristo, que está se reconciliando com Jesus, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me conceda a certeza da salvação. Perdoa os meus pecados e firma
os meus passos na tua casa, na tua presença, em nome de Jesus. E você que entrou hoje aqui angustiado, atribulado, perplexo, se sentindo até perseguido, até se sentindo desanimado diante das aflições que você está vivendo, mas isto não é sinal de destruição não, porque o poder de Deus vai agir na tua vida hoje. Ora assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu preciso muito da tua ajuda, eu preciso que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Senhor, me coloca de pé, me fortalece, firma os meus passos, para eu vencer estas lutas, aflições, perseguições e tribulações. Senhor, põe agora as tuas mãos sobre mim, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e todo poderoso, Senhor, eu oro por cada uma destas vidas que estão recebendo ao teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para estes que estão se reconciliando contigo, perdoa-lhes os pecados e falhas, e firma os passos desta pessoa diante de ti, firma os passos deste homem e desta mulher na tua presença. E olha, Senhor, para estes que já estão na tua casa, que já estão na tua presença, mas que talvez vieram hoje aqui se sentindo desanimados, se sentindo perseguidos, se sentindo até angustiados devido à situação a qual eles estão enfrentando, perplexos diante das lutas. Mas como disse o apóstolo Paulo, que o teu poder se manifesta na nossa fraqueza. Senhor, que o teu poder se manifeste na fraqueza do teu filho e da tua filha, que o teu poder se manifeste agora, e que aquele que entrou aqui fraco, seja agora fortalecido. Meu Deus, extrai força da fraqueza desta pessoa, porque ela pode estar abatida, mas não destruída. Ela pode estar se sentindo perseguida, mas não desamparada. Então põe a tua mão agora, Senhor, e quando findarmos esta oração, e esta pessoa se colocar de pé, ela se sinta abraçada pelo teu poder, fortalecida pela tua graça, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus.